limite das histórias que eu ouvi. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, queremos dar sequência aqui aos nossos estudos acerca de dúvidas, enigmas e mistérios da Bíblia, respondendo aqui a uma dúvida, a um questionamento que se faz em torno de um texto que temos em Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhes agradaram. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Portanto, queridos irmãos, nós encontramos aqui nesse texto sagrado, não é, uma dúvida que muitos teólogos, não é, se levantam, uns a favor, outros contra, fazendo aqui uma indagação. Estes filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens seriam anjos? Não é? Nós vamos responder aqui esta questão e precisamos trazer alguns argumentos aqui para os amados irmãos. Primeira coisa que nós podemos aqui dizer e argumentar para os amados irmãos é que em outras passagens bíblicas nós encontramos os homens, o povo de Israel, a descendência piedosa e obediente a Deus, né, dos filhos de Israel, sendo chamados, não é, de filhos de Deus. Nós podemos encontrar isso no livro dos Salmos, não é, o Salmo 75 e o verso de número 15, quando a palavra do Senhor nos diz aqui claramente: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Encontramos também em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, a palavra de Deus dizendo aqui, filhos sois do Deus Altíssimo. E ainda em Oséias capítulo 1, versículo 10, quando a Bíblia diz, sois filhos do Deus vivo. Então, chamar o povo de Deus, não é? E aqui aqueles que obedecem a Deus de filhos de Deus não é uma prerrogativa bíblica apenas em relação aos anjos. Lá no livro de Jó, nós encontramos algumas referências, né, no livro de Jó, Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7, que traz aqui essa expressão de filhos de Deus aos anjos, mas também é usada para com pessoas. E nós entendemos claramente pela própria Bíblia Sagrada, porque a Bíblia responde, não é, as questões, dúvidas e enigmas que alguém pode e possa levantar em relação dela mesma. A própria Bíblia, ela responde. Nós entendemos que os filhos de Deus mencionados em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, são aqui os descendentes piedosos de Sete. E quando a Bíblia fala aqui filho dos homens, são os descendentes da geração perversa e ímpia e divorciada de Deus, né, de Caim. Isso aqui nós podemos comprovar biblicamente. Em questão, né, dos gigantes serem filhos, né, os gigantes terem sido filhos desta relação entre anjos e mulheres, as filhas dos homens, como alguns querem dizer, nós vemos no próprio versículo 4 que já existiam gigantes na terra. Depois é que a Bíblia diz que existiam gigantes na terra, depois, né, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Outra coisa que nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 1 e o versículo de número 14, a Bíblia diz que os anjos são seres, né, espirituais, são espíritos ministradores. Anjos são espíritos, portanto os anjos não possuem corpos físico, assim como nós, os seres humanos. E as paixões, né, e os desejos e apetites sexuais, isto é inerente ao corpo humano e não ao corpo espiritual.
Vejamos que Jesus, respondendo a um questionamento da sua época sobre alguém que havia tido vários maridos, com quem ela estaria casada na eternidade, no céu, no porvir, Jesus disse que lá nós seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então o texto aqui, ele é bem claro quando a Bíblia diz que no céu não haverá casamento. Jesus, ele explica isso de forma bem clara, nos dando aqui o nítido entendimento que os anjos são seres assexuados. Os anjos não se reproduzem. E se isto houvesse acontecido, vejamos, os filhos desta relação entre anjos e mulheres seriam meio anjos e meio homens. Portanto, a Bíblia mostra que os anjos não tem como eles serem redimidos, não são redimidos, não há redenção para os anjos. Se aqueles filhos foram filhos rebeldes, ímpios, então seriam pessoas que não poderiam ser redimidas. E outra coisa que nós podemos ver, como os anjos são seres espirituais, possivelmente os filhos desta geração seriam também imortais, não morreriam. E isso nós vemos que é uma ideia que vem da mitologia, do paganismo, em que acreditavam os homens que os deuses vinham e se relacionavam sexualmente com as mulheres, e desta relação vinha um homem que era meio homem, meio deus, e daí vem a história de Hércules e muitos outros aí na mitologia, que nós não encontramos qualquer respaldo bíblico. O que nós vemos entre estes que querem apoiar esta ideia de que os anjos se relacionaram com as mulheres, nós vemos aí alguém querendo forçar a interpretação bíblica, e isto é por demais perigosa, ok? Que Deus em Cristo Jesus abençoe os nossos amados irmãos. Vamos ficar unicamente com aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, andando pela luz, e a luz da Bíblia Sagrada. Não iremos nos envolver com questões tolas que não trazem edificação alguma para os servos de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe aos nossos amados irmãos.